Oi, gente! Então, continuando na análise funcional do comportamento, agora trabalhando com o desenvolvimento da teoria comportamental. Bom, todas as teorias, elas vão se desenvolvendo, né? Elas vão tendo melhorias, correções, mudanças filosóficas e se desenvolvem. E aí, Stephen Hayes, olhando para trás e vendo, né, todo esse desenvolvimento da teoria comportamental, desde a origem até os dias de hoje, ele trouxe a ideia, né, ele fez uma classificação da teoria comportamental por gerações ou por ondas. Bom, e então, dentro da primeira onda, ele trouxe lá logo o início de quando o behaviorismo ele veio com a proposta de transformar a psicologia numa ciência. Então, o Watson quis transformar a psicologia numa ciência, trazendo aspectos observáveis, experimentáveis, enfim. E aí, ele pegou os métodos de Pavlov e começou a aplicar nas pessoas, né? Trabalhando com o condicionamento, estímulo e resposta, e criou o behaviorismo clássico. Depois veio Skinner com o behaviorismo radical, que também trabalhava com estímulos e respostas, mas mais do que isso, trabalhava com as consequências. Então, trabalhava com o reforço, com a punição, e aí esse era o comportamento, né, operante, e desenvolveu o behaviorismo radical. Tudo isso, tanto Watson quanto Skinner, clássico quanto radical, eles eram bem mecanicistas. Eles trabalhavam muito isso, estímulo, resposta, no caso de Skinner a consequência e tal, e acabava que não dava muita importância para a relação psicólogo-paciente. E aí, ele então pegou, o Stephen Hayes pegou todo esse bolo e colocou dentro da primeira geração. Gente, não que exista uma divisão, é uma continuidade, né? Mas, pensando nas classificações de Stephen Hayes, essa parte mecanicista do início lá do behaviorismo, tá tudo dentro da primeira geração. Bom, aí psicólogos começaram a se questionar sobre os pensamentos. Falaram assim, tá, existe essa mecânica, entendemos, mas e o pensamento? Onde que o pensamento entra dentro disso? Porque as crianças, elas não sabem se comportar, observam e aprendem. Então, existe aí o pensamento nesse meio, né? Então, veio a segunda geração. A segunda geração, então, ela traz essa ideia de uma aprendizagem social, uma aprendizagem por observação. Então, entende-se que existe um estímulo e a interpretação que eu faço desse estímulo faz com que eu me comporte. Então, não é mais só o estímulo interfere no meu comportamento. A interpretação que eu faço desse estímulo interfere no meu comportamento. Então, no meio dessa mecânica toda, desse bolo, foi colocado as interpretações, os pensamentos, ou seja, a cognição. E aí foi nessa época que surgiu então a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E dois nomes importantes é Ellis e Aaron Beck, que eles eram psicanalistas, e eles começaram a pegar técnicas da teoria comportamental para provar a teoria psicanalítica. Então, na teoria psicanalítica, eles falavam que uma pessoa depressiva, ela tinha ideação masoquista. Ela sofria, ela gostava de sofrer e não queria sair daquilo. E aí, eles começaram a usar, então, por exemplo, a dessensibilização sistemática, que é uma técnica da comportamental, para provar a teoria psicanalítica. E aí eles começaram a perceber o quê? Que as pessoas começaram a melhorar. As pessoas com depressão não só começaram a melhorar, como queriam melhorar. E aí, então, eles falaram, pera, tem algo a mais aí, então, do que só aquela explicação da psicanálise. E eles começaram a perceber que a maneira com que as pessoas interpretavam, né, a vida, nessas pessoas depressivas, a forma com que elas interpretavam a vida era muito similar, sem esperança, né, sentindo aquela desesperança, nada tem graça, nada faz sentido. Então, eles começaram a ver que a interpretação das pessoas era similar e com a dessensibilização sistemática, eles conseguiam fazer com que as pessoas fossem melhorando, mudando o pensamento. Então, Aaron Beck, ele utilizou, né, ele era psicanalista, ele utilizou de técnicas comportamentais e criou a cognitiva. Bom,
E aí, então, ele, como toda a teoria, né, como tudo na vida, vieram as críticas. Então, começaram a se perguntar, será que são as técnicas cognitivas mesmo e não as técnicas comportamentais que tá fazendo as pessoas melhorarem? Outra coisa, e o efeito rebote? Porque se você fala pra pessoa, pensa num urso branco, e depois fala, não pensa num urso branco, a única coisa que a pessoa consegue fazer é pensar no urso branco. Então começaram a pensar se isso de repente não era mais doloroso para o paciente, porque você fala assim, não pensa nisso, e aí o paciente ia só pensar no problema. E aí então ocorreu um desmembramento da cognição, que é a terceira geração. Então ele veio com uma proposta de aceitar o pensamento, né, para poder mudar a função dele. Então nessa geração, então trabalha muito a modelagem, a dramatização. Na segunda geração já trabalhava também, né? Surgiu na segunda geração, mas na terceira veio com mais força a modelagem, dramatização, buscar alternativas para alterar o problema. E aí então ela utiliza de exercícios, de tarefa de casa, né? Ter foco no presente para conseguir melhorar a qualidade de vida, melhorar esses comportamentos que estão causando algum problema, que estão causando um sofrimento. Então, a terceira geração, ela diz que a gente precisa aceitar o pensamento, né, e não mudar ele, e identificar o que está mantendo esse pensamento, né, identificar se esse pensamento, de repente, não é uma fuga para algo. Então, a terceira geração, ela inclui muito essa questão de aceitar o pensamento, entender o porquê que eu tenho esse tipo de pensamento e alterar a função dele. Mas sem aquela coisa de, tipo, eu preciso mudar o pensamento. Não tem isso. É aceitar para conseguir mudar a função dele. E aí, dentro da terceira geração, então, tem, né, diversas abordagens, como a terapia de aceitação e compromisso, a cognitiva baseada em mindfulness, de casal, enfim, diversas abordagens. E uma delas é a que a matéria propõe, né, que é a psicoterapia analítica funcional. Bom, então essas são as três ondas, as três gerações do desenvolvimento da teoria comportamental, desde o início, de quando ela queria, né, trazer a psicologia para o campo científico, até os dias atuais, né, incluindo pensamento, tirando pensamento, muda pensamento, não muda pensamento, enfim. E aí foram as três gerações, né, hoje atualmente estamos na terceira geração, que seria a mais atual, do desenvolvimento da teoria comportamental. Bom, do desenvolvimento então é isso, espero que tenha ficado claro e aí a gente se vê no próximo vídeo então.